quando é que eu utilizo? Eu utilizo a cobertura da forma tradicional, muito poucas vezes, e sempre no live, nunca no pré-live, porque o meu win rate junto com a minha odd média não se sustentam se eu começar a diminuir o meu retorno do lucro. Simples assim. Simples assim, tá? Eu tenho hoje eu estou hoje com um win rate de 67%, tá? Mas com uma odd média de 1,78. Isso que me torna consistente no longo prazo. Não é lucrativo, é consistente. Porque se você fala só lucrativo, o negócio é que eu tenho lucro todos os meses. Não é isso. Eu sobrevivo porque eu tenho meses no green, meses no red, mas os meses no green pagam os meses do red. Ok? Sempre haverá mês negativo. Sempre. Não tenha a menor dúvida disso. Ok? Outra coisa que eu faço bastante. Quando eu trabalho com essa matriz de risco. Apareceu uma coisa aqui estranha, uma pergunta. Está em inglês? Entendi. Quando eu. Ué, o Zoom tá doido. Quando eu faço uma entrada no live, é porque eu fiz uma pré-análise bem feita, é porque eu passei pela matriz de risco, que me disse que era para levar para o live, é porque eu acrescentei variáveis a mais que só o live é que me dão, como, por exemplo, posse de bola, qual é o melhor momento que cada time tem, cada clube tem para marcar e para sofrer, qual é a média do primeiro, quantos remates cada time precisa em média para fazer o primeiro gol, e assim sucessivamente, dentro dos meus métodos. Ambas marcam, cantos, handicap e gols asiáticos. Ok? Ou seja, eu levo para o live mais variáveis, que é a vantagem do live. Tá certo? E aí, o que que eu percebi? Eu percebi, e aí começa a entrar na cobertura não tradicional, que eu digo, mas não deixa de ser uma espécie de cobertura, porque vamos lá, qual é a essência da cobertura tradicional? É que eu entro para proteger a minha stake e eu quero que a cobertura não aconteça. Eu não quero utilizar o seguro. Eu pago o seguro do carro, mas eu jamais quero utilizá-lo. Então, se eu estou entrando com a cobertura e o green veio, o meu green vai ser menor. Ponto. Aqui, ao construir os meus métodos, tá? E eu tenho três deles, onde 75% das variáveis são as mesmas. Então, quais são? Handicap asiático, gols asiáticos e. Como é? Agora não perdi. Handicap asiático, gols asiáticos, e ambas marcam, tá? Esses três dos meus quatro métodos, o último é o cantos asiáticos. Esses três primeiros possuem cada um 36 variáveis. 74,8%, para ser bem preciso, vamos arredondar, ou seja, 75% das variáveis são as mesmas. São as mesmas. O que vai mudar é a forma, a visão, a análise que eu vou fazer, subjetiva ou não, do negócio. Por exemplo, handicap asiático, eu vou atrás do super favorito. Eu quero que ele faça muitos gols. Eu quero que o jogo tenha muitos gols. Eu quero que ele ganhe. O que é o handicap asiático menos um? Por exemplo, eu entro muito no HT, entrei muito esse ano, né, no Leverkusen, no Inter de Milão. O que que eu quero? Eu quero que haja muitos gols, mas que sejam gols da Inter de Milão, do Leverkusen. Por quê? Eu só vou ter o lucro se ele vencer por 2 gols de diferença. Se ele vencer por 1 gol de diferença, o dinheiro volta para minha conta. Eu quero um jogo que tenha no mínimo 2 gols. E esses 2 gols sejam do time favorito. Agora, se eu estou atrás de um ambas marcam, eu quero que esse time grande sofra gols. Querem ver um? Liverpool faz e sofreu muito. O próprio City esse ano. Vejam o percentual enorme do City no ambas marcam jogando fora de casa. Salvo erro, agora está em 60 e poucos por cento. Tá certo? Por favor, chegando.
desliguem o microfone, tá bom? Então, a forma como eu vou analisar o jogo muda, mas as variáveis são basicamente as mesmas. Logo, eu diminuo em trabalho. Logo, quando eu estou fazendo o meu pré-filtro, que é uma etapa dentro da pré-análise, eu já expliquei isso em outros vídeos, não vem aqui muito, não vou intensificar muito, mas o que é isso? É como eu escolho, como eu seleciono meus jogos. Um sábado, por exemplo, tem dentro das ligas que eu faço 80, 90 jogos que eu posso fazer. No final, eu só estou analisando de 12 a 16 e a média que eu faço no live é de 9 a 11, tá? Então, isso é o meu pré-filtro dentro da minha pré-análise. Quando eu pego um jogo desse, eu vou analisar no mínimo esses três métodos. Por quê? Cada um tem 36 variáveis e cada um, eles são 75% iguais. Tá chegando mais gente. Tem a mesma variável. Eu estou explicando isso com muita tranquilidade para mostrar para vocês como é que eu trabalho com uma cobertura não tradicional e o porquê. Porque, repito, numa cobertura tradicional, eu não quero que aquilo aconteça. A contra-entrada que eu fiz, lembram-se? Eu falei, entrei na vitória do Crystal Palace, estava 0-0, ele fez 1-0, começou a jogar melhor o United. Eu faço uma cobertura contra a minha entrada na vitória do, do Crystal Palace. Não querendo que aquilo aconteça, porque o dinheiro maior, a stake, está na vitória do Crystal Palace. A partir do momento que eu tenho e construí métodos semelhantes, com características semelhantes, over. Eu quero que o jogo seja over. Eu quero um handicap no mínimo do menos 0,75 FT ou HT, a linha do menos 0,75. Eu quero que o time vença por 2 gols de diferença. Se for no menos 0,75 por 1, eu só tenho meio green. Tá? Ambas marcam, entra aí também. Às vezes, por exemplo, eu estou atrás de um jogo que eu estou vendo ali que a linha ideal é um over 2,75 FT e o ambas marcam para bater ele é muito forte. Eu vou para o mercado e vejo quem está me oferecendo mais. Muitas vezes eu vou para o over 2,75 FT ou para um over 2,5 FT, que está o ambas marcam está ali dentro. Eu estudei de um jeito que vai ser um 2-1, um 3-1, um 2-2. Entenderam? Então, ou seja, muitas das vezes, quando eu vou para o mercado, eu estou em busca do ambas marcam, mas eu estudei o over 2,5, over 2,75. Quem estiver pagando melhor, estiver muito próximo. Ah, mas é um gol a mais. É um gol a mais. Então, eu tenho que verificar qual desses métodos bateu mais, qual o percentual que bateu mais das 36 variáveis que eu tenho para cada método. Então, quando eu levo o jogo para o live, quem já me conhece aí e me viu lá no grupo de interação, e eu faço muitos jogos gratuitos lá, vocês veem que eu coloco 1 hora antes de começar o jogo o cenário do jogo com as escalações. O que está lá? Tem interesse no over 2,75 FT. Tem interesse no over 0,75. Tem interesse no ambas marcam. Tem interesse na vitória do time A contra o time B. Eu estudei tudo, estou levando isso para o live.